Programa Gestão e Gente. Gestão e Gente. Sua dose diária de conhecimento. E a gente abre o programa falando de um super projeto para lideranças que está sendo montado aqui na cidade. O Omar Gunning e a minha parceira Rosane Bonessi estão organizando um super curso para pessoas que querem desenvolver a liderança e também para as empresas que querem dar de presente para os seus líderes um super treinamento de presente ainda em 2021. E eu sugiro o seguinte, ó, a gente dá aquelas cestas de Natal, quem sabe um curso, né, gente, para o final do ano, para fechar o ano mesmo, assim, ó, capacitando o seu funcionário para que 2022 ele venha muito melhor. É isso, Rosane? É isso mesmo, Conta mais para nós sobre esse curso aí. Eu acho que é super importante, né, a gente investir aí em treinamento. A gente sabe que conhecimento todo mundo gosta, né? Sempre bom. É sempre bom, mas antes de eu falar, tem um recadinho do Omar aí. Tá, deixa ele falar primeiro. Olá, pessoal. Sou o Omar Gunning e venho aqui para trazer uma baita novidade para vocês. Se você está pensando em mudar a maneira de liderar o seu time, a sua equipe, está precisando realmente melhorar as suas habilidades ou quer se transformar em um líder bem melhor, a Rosane Bonessi e eu estamos organizando um super projeto de liderança. Uma liderança fácil, ágil, aplicável e totalmente assertiva. Quer dizer, você não pode perder esta oportunidade de conhecer este nosso projeto. Nos acompanhe neste mês nas nossas redes sociais e por aqui. Ó, um grande beijo para você. Valeu, pessoal! Falar de liderança, né, Fábio, é um assunto que tanto eu quanto o Omar, quando a gente fala, os olhinhos brilham, né? Uhum. E a gente sabe o quanto um bom líder consegue fazer o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento das organizações. Eu sempre digo, um bom líder faz você voar, certo? Já um líder ruim, muitas vezes, é uma âncora que leva o camarada lá para baixo. E as pessoas precisam, de vez em quando, afiar o machado. E por que não? Agora, no final do ano, para começar o ano, certo? Com o pé direito, começando aí com algo que é realmente aplicável. Esse nosso treinamento, ele vai ter duas vertentes aí. Um voltado para a pessoa física. Ah, minha empresa, sou só eu, a empresa não é afim e tal e tal. Sem problemas, você vai ter aí um treinamento só para você, certo? Ou para uma equipe de trabalho. Então a galera que está aí curiosa e que realmente, né, tá a fim de afiar o seu machado, de melhorar a sua performance, a sua entrega, tem que ficar ligadinho. Amanhã à noite vai ter live no meu Instagram e no Instagram do Omar às 9 da noite, que a gente vai, né, ali você já vai ter uma pitadinha dessa energia bacana, né, muita gente falando, poxa, olha que legal, vocês dois juntos, uma energia, né, e tal. Então, assim, amanhã da noite, além de energia, muito conteúdo para você a partir das 9 da noite. Só acompanhar lá no meu Instagram e no Instagram do Omar. Nós vamos estar juntos, né? Vamos ver como é que vai dar. Vai ficar bom esse negócio. A gente tem falado tanto aqui, sexta-feira a gente falou com a Karen Silva, né? Ela contou aí as questões do feedback, né? Isso tudo... Sim! Né? Tem tanta questão que a gente vem levantando aqui. Semana passada a gente falou muito sobre liderança. Então, assim, eu acho que é importante os gestores, o pessoal de RH, que precisa, né, desenvolver ainda mais a sua empresa. Ah, mas tá bom assim, mas a gente pode melhorar? Com certeza. E tem tantas ferramentas, né, Fábio? Tem tanta coisa bacana que a gente pode estar trazendo. Todo mundo pode ser um bom gestor. Né? E aquela questão assim, ó, e todo mundo pode aprender. Ah, mas eu já fiz uma graduação, já fiz uma especialização e tal. Gente, mas o tempo passa, as pessoas mudam, as empresas mudam, a própria pandemia mudou muito esse cenário. É verdade. E a gente está precisando de um posicionamento diferente dos gestores. Mas não certo? É só aquele que é o chefe. Ah, não, ele é o gerente da área. Não é. É para você que está na empresa. Não, né? Um analista, qualquer pessoa. Tem um autor aí que a gente usa bastante, o Rancharan, que ele faz um trabalho baseado no pipeline da liderança. Ele disse que a primeira pessoa que você lidera é você mesmo. Certo? Antes de você querer liderar os outros, né? Passa pela autoliderança. Então aí, ó, você que está aí, que de repente está numa posição e quer crescer na empresa, quem não quer hoje?
certo? Quais são as competências que você tem que ter? Como é que você precisa desenvolver? Depois talvez você vai liderar uma pequena equipe. Você vai ter que ter algumas habilidades. Depois você vai liderar um setor. As habilidades são diferentes. Daqui a pouco você vai liderar uma área inteira. Você vai liderar as habilidades. Daqui a pouco você é um gerente, né? A habilidade é outra. Daqui a pouco você é um diretor. A habilidade e a competência que você tem que ter é outra, né? Conhecimento nunca é demais. Conhecimento nunca é demais, mas assim, começa por você. Começa lá por você se liderar. Então é algo que vai trabalhar autoconhecimento, que vai trabalhar aí todas as ferramentas que a gente vem falando e vem trabalhando. A gente tem trabalhado bastante aqui no programa, né? Questões de liderança, porque a gente sabe o quanto isso faz a diferença numa empresa. A gente pode ter o melhor produto, a gente pode ter o melhor serviço, a gente pode ter a melhor estrutura, mas se a gente não tiver um maestro que consiga organizar isso, certo? Essa banda não toca. Né? Então aí, fique ligadinho que amanhã de noite, eu e o Omar, no meu Insta e no Insta dele, certo? Às 9 da noite, vai ter aí um aulão muito legal, certo? Amanhã é um pedaço, na quinta é outra. Prévia. Sexta-feira às 6 da manhã tem outra, certo? Sexta-feira ele vai estar aqui no programa falando disso e sexta-feira, eu acho que final da tarde também tem outra. Meu Deus, vocês vão, olha... E vocês lançam um curso quando pra gente? Na sexta-feira, então. tá? Entendeu? É dia de Black Friday. Tá aí, então vem com descontão. Vem com descontão. Então assim, não tem desculpa, tá? Ou faz. É isso e aí. não me venha com essa que, final do ano. Gente, lá na empresa... Agora é a hora. A hora é agora, ok? É isso aí. Gente, e na quarta-feira, o LEAD Santa Catarina realizará seu prêmio Líderes, olha só, 2021. Uma das maiores iniciativas que reconhece nacionalmente o talento, competência e comprometimento dos líderes do país para um Brasil melhor e mais competitivo de forma ética e transparente. A ética faz uma grande diferença, né, gente? A premiação tem como objetivo projetar empresas líderes, além de homenagear seus esforços empreendidos para posicionar Santa Catarina no patamar de liderança nacional. Entre as novidades estão as categorias destaques ESG, a gente já falou aqui a respeito disso, né? Fica ligadinho, educação para o futuro, transformação digital e empresa saudável. Olha que bacana. A premiação também dispõe de novo regulamento que amplia aí o colégio eleitoral, ok? O Prêmio Líderes Santa Catarina é promovido anualmente com o objetivo de reconhecer empresas, marcas e líderes inspiradores que se sobressaíram em diferentes setores da economia estadual. E nesta edição, que acontece em Floripa, será especial devido ao enfrentamento e superação dos desafios da pandemia, aquilo que eu comentei, né? Muita coisa mudou, os líderes também tiveram que mudar, certo? As empresas tiveram que se reorganizar de uma maneira diferente, então... Fica ligadinho aí. Se você quiser ainda fazer alguma indicação e votar, entra no site, né? leadsc.com.br. Isso aí. E hoje nós vamos conversar sobre desenvolvimento sustentável. E este é um tema que está cada vez mais presente nas empresas de diversos portes e segmentos. Além da importância de mudar e implementar as ações corporativas, pensando no meio ambiente, ter esse posicionamento no mercado dá à organização a oportunidade de agregar um diferencial competitivo, principalmente com relação aos clientes, já que pensar de forma sustentável é extremamente positivo. A sustentabilidade no ambiente corporativo não é só pensar no meio ambiente, na verdade ela faz com que as empresas se preocupem em criar uma estratégia que ajude a reduzir os impactos ambientais e que contribuam para uma sociedade cada vez mais justa e igualitária e assim atue de forma ética e transparente. Olha aí a ética e a transparência de novo. E aí, na sua empresa, você percebe o desenvolvimento sustentável? Como é que passa a ser uma empresa sustentável? Qual é a nossa realidade aqui na região norte do estado? Muitas empresas já são sustentáveis ou ainda temos muito a trabalhar? Conta pra gente a tua realidade e participa da nossa entrevista no segundo bloco do programa pelo 3028-9696 ou aqui pelo Facebook da Rádio Máxima. Baita assunto esse, né? A gente vê que no papel tem muita empresa aí sustentável. A teoria é uma coisa e a prática é bem outra, né? A Ana Marreta aqui vai contar pra gente. Vai contar pra gente como é que isso funciona. Vai ser um papo muito bom. Gente, e muito bom e muito boa também é a Univille, que tem uma estrutura completa
e metodologia de ensino diferenciado para você se destacar na sua área de atuação. São mais de 40 cursos nas áreas de comunicação, gestão, direito, engenharia, design, saúde. São muitos motivos para você fazer a sua especialização na Univille. Além dos laboratórios equipados, você terá aulas com professores capacitados e muita experiência de mercado. As disciplinas são planejadas para sua formação, aumentando seu networking e a oportunidade de experiências no exterior. E mais, benefícios exclusivos e descontos de até 25%. Confira todos os detalhes, inscreva-se agora mesmo. Acesse aí especializações.univille.br. Um abraço especial aí ao pessoal da Univille. E hoje à noite eu tenho aula, hoje à noite eu tô por lá, né? E eu adoro estar na Univille, é sempre muito bom. A gente quer mesmo é que essa pandemia vá embora de uma vez, né? Para que a gente veja aquela universidade pulsando, né? Cheio de aluno, é tão bom andar pelos corredores, com as salas cheias, cantina cheia, tudo cheio, né? A gente quando tá lá, até o trânsito, certo? É muito bom. Mas hoje à noite eu tô em aula e tô por lá. Ok? Gente, a gente dá uma paradinha e nós já retornamos com a nossa entrevista de hoje no Mundo Corporativo. Não sai daí! Hoje, o assunto da nossa entrevista é desenvolvimento sustentável, aquele que é capaz de suprir todas as necessidades da geração atual sem que haja qualquer tipo de comprometimento na capacidade de atender gerações futuras. É aquele que não acaba com recursos futuros. E quando a gente fala de recursos, é água, energia, insumos, mão de obra adequada e os impactos sociais e ambientais. As normas regulamentadoras fizeram mudanças na legislação do país e, com isso, as empresas passaram por mudanças nos procedimentos internos para atenderem às imposições e restrições. Mas e hoje, o desenvolvimento sustentável está mesmo presente na prática ou faz parte apenas dos relatórios? Como alcançar o desenvolvimento sustentável? Como manter a sustentabilidade com o crescimento organizacional? A nossa entrevistada vai nos ajudar a esclarecer essas questões. Então, manda a tua participação para a gente. 3028 9696 ou aqui pelo Facebook, onde estamos ao vivo. O mundo corporativo em foco, no Gestão e Gente. E hoje aqui conosco no estúdio da Máxima FM, uma pessoa que também é um máximo. A Anne-Marie Dalchau. Bom dia, Anne. Bom dia, Rosane. Bom dia a todos e todas que nos ouvem na Máxima da Máxima. Que bom ter você aqui conosco, essa energia gostosa já para começar a semana. A gente agradece, né, a tua presença aqui. Ok, muito bom. E o que vocês já destacaram, né? Esse sol maravilhoso brilhando aí fora, né? Uma coisa que não é muito característica de Joinville, principalmente nos últimos tempos. Então, muito bom estar aqui com vocês. É isso aí, o sol brilha lá fora e a Anne vai brilhar aqui dentro, né, Fábio? É isso aí. É isso aí. E a gente vai falar de um assunto que é super importante, né, Anne? Que você tem trabalhado, tem estudado, tem militado, né? Que é o desenvolvimento sustentável. Vamos começar pelo começo, então. O que é esse desenvolvimento sustentável? Então, no conceito que vocês aqui já nos deram, né? É preservar ou usar com bastante eficiência, eu diria que é usar os 5 E's. Eficiência, eficácia, efetividade, economicidade e equidade, né, na produção e no consumo. Ou seja, não comprometer os recursos de agora, né, de forma que falte para o futuro. Então, mas vai muito mais além do que os recursos naturais propriamente dito, né? Vai também na questão, entra aqui aquilo que você falou sobre gestão, no curso que vocês farão. Sim. A perenidade dos negócios a partir da sustentabilidade, do próprio uso correto, também dos recursos financeiros. Como economista, então, eu olho bastante essa questão também, né? Então, também tem a ver com essa sustentabilidade financeira para que a gente possa guardar ou resguardar os insumos, os produtos, enfim, para as gerações futuras também. E a gente tem falado ultimamente, né, a sigla que tem
circulado muito Isso. por aí a ODS. As pessoas nem sabem o que é a ODS, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que é isso? Como é que funciona? De onde veio? Explica um pouquinho pra gente. Então, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são uma grande ação que foi iniciada lá em 2015, na cúpula da ONU, e 192 países assinaram um comprometimento com 17 objetivos, 169 metas e 231 indicadores. Uau! E assim, para a gente entender um pouquinho mais o que são esses objetivos e metas, é só a gente pensar na própria gestão de uma empresa, que você estabelece objetivos, coloca metas e prazos. Então a agenda a gente chama de Agenda 2030, porque ela é uma agenda até 2030. Sim. Né? Justamente pensando que as metas, o que é para acontecer lá em 2030, nós olharmos o que conseguiu, quais foram os avanços em cada um dos 17 objetivos. Mas a gente não para em 2030, né? Na verdade, a gente fala dessa Agenda 2030, mas é um momento de, talvez até aculturamento, se é que a gente pode dizer, de mudança de pensamento, de reeducação, para que as pessoas saibam usar tudo isso de uma maneira inteligente, talvez? Bem por aí, Rosane. Olha só, na verdade, os ODS já foi... A questão de criar os ODS já foi um movimento de complementação do que foi o ODM. Os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio foram criados em 2000 e de 2000 a 2015 trabalhou-se 8 objetivos. Um dos grandes marcos desse processo foi a Rio+20, que fez com que a gente mudasse esse pensamento, né? E dissesse assim, não, tem que ampliar. Os objetivos são maiores, temos que nos colocar aqui mais metas, né? Buscando realmente a implementação de muito mais coisas. São grandes objetivos, saem de 8 então para 17 e criam-se 4 grandes dimensões. A dimensão social, que tem 6 objetivos, a dimensão econômica, que tem 3 objetivos, a dimensão ambiental, que tem 6 objetivos também, e a dimensão institucional, que tem 2 objetivos. Então, 4 grandes dimensões que, de certa forma, assim, a gente pode dizer assim, abraçam os problemas mundiais. E aí teve um desdobramento disso para os estados, para os municípios. Como é que funciona isso, operacionalmente falando? Operacionalmente. O Brasil assina esse pacto lá em 2015, então, quando da mudança para os ODS, nós assinamos esse compromisso, junto com mais 191 países. Quando isso é internalizado, ou seja, quando isso é olhado para o Brasil, entram 2 outras grandes instituições no processo, IBGE Legal. E o IPEA. Uhum. Porque assim, a gente pode dizer, por exemplo, vou pegar aqui o ODS 1, erradicar a pobreza, né, de todas as formas, até 2030. Parece utopia, né? Dizer assim, meu puxa, Deus, né? Será que a gente consegue, né? E assim, como somos 7 bilhões de pessoas no mundo, metade dessas pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, né? Esse é logo o primeiro objetivo? Esse já é o primeiro objetivo. Poxa. Então, assim, e erradicar é uma palavra forte, muito forte. No entanto, ela tem que ser colocada dessa maneira porque nós precisamos buscar, se a gente não consegue fazer a erradicação por completo, mas nós precisamos buscar mecanismos aqui de fazer com que mais pessoas sejam incluídas nesse processo de desenvolvimento sustentável, que desenvolvimento, inclusive eu coloco uma outra palavrinha aí no meio, né, como economista que sou, é o desenvolvimento econômico sustentável, porque isso representa melhoria da qualidade de vida. Então, amenizar os impactos da questão da fome, da pobreza... Passa por diversos âmbitos aí, né? Passa, porque com a gente vai certeza. trabalhar a educação, vai trabalhar a economia, vai trabalhar muita coisa. Tem um ODS lá, o ODS 4 que fala da educação, o ODS 3 que fala da saúde. Essas são as dimensões sociais. Então, tu tens várias tratativas, a questão de, por exemplo, de igualdade de gênero. Tudo isso passa no âmbito da dimensão social, mas que tem que ter um alicerce. A gente sempre diz, né? Nada é de graça. Você precisa desenvolver, por exemplo, a dimensão econômica
que é tornar as cidades mais sustentáveis. Falávamos logo no início aqui, antes sim. a questão do trânsito, a questão de uma série de coisas. Então, é a sustentabilidade das cidades que vai ajudar, por exemplo, nessa outra dimensão, que é cuidar da saúde, que é cuidar da educação, que é cuidar da erradicação da pobreza. Anny, mas eu vou confessar para você que eu ouço falar pouco disso. E olha que eu tô metida num monte de e-mail aí, né? Em vários grupos e tal. E aí eu penso, cara, se eu ouço falar pouco, as pessoas talvez menos ainda que não procuram por isso. Olha só, nós tivemos, com a implementação disso a partir de 2015, foi levado para os estados brasileiros essa incumbência. Então, por exemplo, vou pegar Santa Catarina, que é tida como o estado que mais se mobiliza realmente para a divulgação e implementação dos ODS. Nós temos hoje, se a gente olhar em âmbito Brasil, nós temos dos 26 estados mais o distrito, nós temos aí 10 estados que efetivamente trabalham essa agenda. É pouco, né? Santa Catarina se destaca no sentido de nós termos aí, são 14 comitês, são 81 cidades envolvidas, e também é pouco quando nós olhamos que são 295 cidades em Santa Catarina. E isso é puxado pelo poder público? Isso é trabalho voluntário? É uma ONG, é um trabalho voluntário. Por exemplo, eu represento a Univille, o Comitê de Responsabilidade Social da Univille nesse movimento. E estou, nesse momento, coordenadora geral, desde março de 2021. Em Joinville? Em Joinville. Então, em Joinville, nós temos 100 signatários. O que são os signatários? As pessoas físicas, ONGs, organizações, enfim... Só 6? 100 pessoas. 100? Ah, tá. Eu entendi 6. 100 signatários. Né? E em toda Santa Catarina nós temos em torno de 1.010 signatários. Então, dentro desses 14 comitês, somos 1.000 pessoas que trabalham para esse maior engajamento. Como é um trabalho voluntário, né? É difícil, às vezes, trazer as pessoas. Exatamente. E é uma questão de sensibilização, realmente. Então, uma das coisas que a gente comentou aqui logo no início, o relatório aceita muito, né? O papel aceita as coisas. Então, algumas pessoas são céticas no sentido de dizer, mas tem empresa que diz que é sustentável, mas não faz isso, né? E uma sigla que você colocou muito bem aí, o ESG, tem muito a ver com a agenda. E esse ESG, a gente já teve uma entrevista aqui no programa com a Eliane Gislon, que faz um trabalho bem legal. Muito legal, exato, né? Conheço. E está crescendo muito, né? Assim, eu sempre digo que quando não é por amor, que seja pela dor. Sim. E o ESG começa no mercado financeiro. Porque, na verdade, é uma forma de avaliação do mercado de ações. Quer dizer, as bolsas começaram a pedir que nos relatórios aparecesse mais realmente. O que você faz por essa sigla ESG, né? Que representa o ambiental, social e aí a questão de governança realmente. Então, que abraça todos esses processos. Então, e são justamente duas grandes dimensões dos ODS, social e ambiental. Tanto que dos 17, 12 ODS são dedicadas a essas duas questões, ambiental e social. E isso começa a aparecer ou transparecer mais no processo da própria divulgação dos ODS. Então, mas concordo contigo, a gente precisa divulgar mais, por isso que a gente conta com esse espaço que você está dando para a gente hoje aqui. E isso é muito importante, né, Anny? No dia a dia. Assim, é o nosso dia de amanhã, não é nem o nosso dia de amanhã, é o nosso dia de hoje. Exatamente. Então, eu digo que duas questões, eu acredito que a coisa vai realmente implementar muito mais quando a gente tiver um engajamento maior também entre as 3 esferas de governo. A gente ainda não tem essa ligação federal, estadual e municipal a nível de poder público. É muito importante. E vocês fazem reuniões, Anny, mensalmente, bimestralmente? Como é que funciona isso? Porque de repente quem está nos ouvindo aqui e é um tema que, né, que faz sentido, que goste e tal.
Então, deixa eu te falar, Comitê de Joinville, nós nos reunimos, desde a pandemia, então, de forma virtual, a cada 2 meses. Nós temos reuniões ordinárias a cada 2 meses. Bom, primeiramente, vamos pensar assim, o que eu preciso para ser signatário, então, e como é que eu participo dessas reuniões? A pessoa faz uma inscrição online, entra lá no site do Movimento Santa Catarina, tem lá o formulário para pessoa física ou jurídica, e aí quais são os direitos e obrigações, né? Então, nessas reuniões, por exemplo, a gente passa todas as informações sobre o que está acontecendo, sobre eventos. Então, a pessoa tem que passar a participar, e como é voluntário, e aí para as empresas isso é muito importante, porque ele vai ter que designar uma pessoa para representá-lo no movimento. A empresa, as pessoas, elas precisam participar de pelo menos uma reunião no ano. Então, de 5 reuniões que a gente tenha no ano, 6 reuniões, tem no mínimo uma. Participar da Assembleia Geral Estadual, que acontece sempre em março, né? Participar da Assembleia, porque ali são tomadas decisões significativas realmente para o movimento todo. E é dali que saem os desdobramentos para a gente. Todos, exatamente. Fazer o relatório, isso que é o mais legal, sabe? Porque, na verdade, o que a gente tem ouvido dos nossos signatários? Que o estar no ambiente do comitê, do movimento, fez com que as pessoas começassem a registrar melhor a sua participação com relação a essas questões, sejam ambientais, sejam sociais, econômicas ou institucionais. Então, você tem que fazer um relatório e a condição para receber, por exemplo, o selo de signatário, que é um dos direitos que o signatário tem, é entregar esse relatório. Então, lá em março do ano que vem, vai entregar o relatório com relação a esse ano. O que vai nesse relatório? O que você fez? Quais os objetivos atendidos? Então, por exemplo, vamos supor, né, a empresa da Rosane atuou na área da educação, fazendo um treinamento. Exato. Mas que trabalhou gestão ambiental. Exatamente. e tal. Você vai colocar lá, olha, então o DS4 foi atendido, tem todas as metas ali, e isso é bem importante, Rosane, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas eu tenho que cumprir os 17 objetivos, as 169 metas, isso, claro que não é possível. Não, isso não é. Não é, e outra, são macro-objetivos, macro-metas. O IPEA fez a adaptação para o Brasil, porque, por exemplo, a gente tem coisas que a gente precisa trabalhar mais, e outras nem tanto, né? Então, se comparado com Brasil e Estados Unidos, há diferenças nas questões de atendimento das necessidades. Então, as pessoas vão olhar os ODS e trarão para si a incumbência de dizer assim, olha, trabalhei a meta de erradicação de pobreza fazendo isso, e dar a descrição. E quantas pessoas, né? Porque aí a gente precisa de números, né? Números também. Então, olha, como é que você impactou isso? Impactei 20 famílias que representaram 100 pessoas. Isso pode ser, poxa, eu peguei de repente lá o galpão da igreja da minha comunidade, dei um curso para as mulheres de alguma coisa que possibilitou o empreendedorismo. Isso. e tal. Então, já estou contribuindo. Com certeza. Isso é a inclusão para as pessoas, para renda, né? Inclusão de trabalho e renda, isso está lá elencado também. Se você fizer uma ação... Por exemplo, nós temos a questão da Semana do Meio Ambiente, que é sempre em setembro. Então, os grandes mutirões, vai lá, faz a conscientização para o pessoal não jogar lixo no mangue, que é uma das coisas que a gente vê muito aqui em Joinville. Então, todas essas ações são ações que estão indo diretamente ao encontro dos objetivos do desenvolvimento sustentável e de uma determinada meta daquele objetivo. A Prefeitura de Joinville está envolvida nisso, Anny? A Prefeitura, nós temos a Secretaria do Bem-Estar, que está signatária. E a partir do ano que vem, provavelmente, a gente tem a Prefeitura como um todo, que o objetivo é ter toda a Prefeitura, todas as secretarias. Por exemplo, a Secretaria de Educação já faz um trabalho maravilhoso. Sim, precisa quantificar isso e trazer, né? Trazer as informações, né? Então, nós estamos nessas tratativas já bastante avançadas e existe já um trabalho da Prefeitura, mas que nós acabamos não tendo essa divulgação ou até a possibilidade, por exemplo,
exemplo, de incluir no Prêmio ODS Santa Catarina, o que é o Prêmio ODS, que também é uma possibilidade. Ó, tu fez um belo projeto. Legal. E em 6 categorias, que é poder público, organização da sociedade civil, organização de classe, pessoa física, pessoas jurídicas, que podem participar. Então, as 6 categorias têm premiação. E isso aconteceu, inclusive, agora em setembro. E Joinville trouxe um dos prêmios com o Proba Bitonga, que é nossa signatária como organização civil, da sociedade civil, e trouxe o primeiro lugar como um prêmio de sustentabilidade. Foi bem legal. Nós tivemos 3 finalistas, na verdade, né? Nós tivemos a Univille na instituição de ensino, a gente ficou entre os 3. A Univille faz um trabalho muito bacana, né? Muito legal, com os projetos de extensão e tudo mais. Esse cuidado, né? A Univille que a Univille tem com a comunidade é muito bacana, né? Isso. E aí a Elis, na pessoa física, com o projeto Pobreza Menstrual. Legal. Também foi muito bem pontuado. Assim, ó, as disputas são muito acirradas, porque no estado todo nós temos coisas muito bonitas, né? Mas assim, a Joinville ficou na final em 3 categorias e trouxemos essa categoria da organização da sociedade civil com o Proba Bitonga. E dá até para dar uma olhada, ver quais foram os né, quem estava lá concorrendo ao prêmio, para de repente ter uma ideia do que pode fazer, porque de repente assim, aquela história, mas é difícil. Não, gente, de repente não é difícil. Não. É você colocar no papel aquilo que talvez você já faça. Na verdade, Rosane, é uma coisa que você trabalha muito e que você, inclusive o Omar, farão no curso aí. Sim, sim. Liderança. Sim. Então, assim, o processo de liderança justamente mostra, e principalmente o líder é aquele que estabelece um planejamento e de forma participativa. Sim. Então, é engajar todo mundo. Se é numa empresa, como pessoa física, o que você faz pela tua rua, pelo teu bairro, sabe, numa comunidade. E assim, eu acho que a gente tem que sair, né, Anne? Você fala muito bem isso, a gente tem que sair, talvez, a gente tá sentado no sofá, detrás da mesa, e falar que a culpa é do governo, a culpa é do prefeito, a culpa é do governador, a culpa é do presidente. Gente, não adianta a gente ficar aqui chorando pitanga. Não, verdade, não. E é assim, ó, é o engajamento de todo mundo por uma causa comum. Na verdade, qual é a grande causa dos ODS? Sobrevivência da Terra. Sim. É sobrevivência do nosso planeta, gente. Isso não é coisa de partido, isso não é coisa de... É tanto que o movimento, a gente fala, é ecumênico, é apartidário. Assim, discussões sobre questões políticas a gente não aceita. Qualquer partido que venha para contribuir é muito bem-vindo, independente se está no poder, se não está, entendeu? Se é oposição, se é posição, não nos interessa. O que nos interessa é a vontade, exatamente, é a vontade da pessoa de chegar e participar de coração aberto mesmo. Pois é, né? E se mais divulgado, eu tenho certeza que a gente teria muito mais adesão, porque tem muita gente, né? Em Joinville que faz um trabalho muito legal, que poderia... E qualquer pessoa pode participar, sendo pessoa física, sendo... Qualquer pessoa que queira fazer algo e, né, se disponha. Mostrar isso. E assim, ó, tem 2 momentos bem interessantes também, Rosane, que oportunamente, né, se a máxima aqui nos permitir, a gente vem para divulgar. Nós temos em maio o ODS em Pauta, que é um evento onde a gente discute os ODS. É o momento dos comitês falarem com especialistas sobre... botar na pauta realmente uma semana de divulgação dos ODS para quem está no movimento. E o ODS na prática, que é em setembro, e sempre na última semana do mês de setembro, que setembro é o mês da implantação dos ODS pela ONU. Então, a gente dedica a última semana, normalmente ali do mês de setembro, para atividade. Daí é mostrar na prática. Então, vou citar aqui novamente a questão, você falou, a Univille tem bastante projetos. Então, a Univille vai e mostra na prática o que ela está fazendo realmente pelos ODS, né? Assim como todas as outras empresas, pessoas físicas, enfim. É você mostrar uma atitude sua, um envolvimento seu num programa, dizendo como é que você pratica. Olha, vou fazer o ODS acontecer realmente no ODS da educação. Então, você mostrar. No ODS da saúde, você vai lá mostrar. No ODS meio ambiente. Cuidado com a água, cuidado com a terra, cuidado, né, com o meio ambiente, enfim. Ou fazendo alguma coisa em prol do desenvolvimento econômico da cidade. Sim. Projetos de inovação.
tudo isso entra em pauta e aí a questão da prática. A pandemia, o ano passado, comprometeu essas nossas ações. 2019 foi muito legal, a gente estava em praça pública, as empresas abrindo um espaço para fazer isso. Então, 2020 a gente deixou de forma mais virtual, acabou prejudicando realmente, e esse ano foi híbrido. Nós tivemos... E o ano que vem retoma, se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente quer fazer um grande evento em setembro, sabe? Mostrando realmente práticas. E aí, assim, até lá para setembro, a ideia é divulgar muito o que já está sendo feito realmente em todos os âmbitos aqui, de empresas, de pessoas físicas, de poder público, enfim. Anny, a gente ouve bastante, né? Talvez a gente vai botar o dedo numa ferida aí. A gente ouve bastante que, Joinville, por conta de preservação, disso, aquilo, qualquer coisa que queira se construir na cidade é difícil, para conseguir uma licença, para conseguir não sei o quê. Então, assim, as pessoas que vão se envolver nisso vão ser os ecochatos. E não é isso, né, Anny? Não é. Com certeza não é. Olha só. A questão, por exemplo, nós somos, e aí eu falo aqui como economista também, como ter trabalhado muitos anos no mercado financeiro, participei do planejamento de financiamento, por exemplo, de tratamento de efluente de grandes empresas aqui da nossa região. Isso lá no final dos anos 80. Então, quando nem se falava em nem ODMs ainda, né? Já se falava em sustentabilidade, porque é um conceito que vem desde os anos 70, realmente, mas na prática, a gente começou a trabalhar melhor isso anos 90 e para 2000 agora. E por questões até bem radicais na coisa, né? Nós tivemos a questão da reunião sobre a questão climática. Sim. Mostra aí que alguma coisa nós temos que fazer. Essa questão do clima, que é bem complicado pensar que nós vamos ter 2 graus a mais aí nos próximos 20 anos, isso significa o quê? Aqui para nossa região, o impacto é sobre, por exemplo, 2 culturas, maçã e banana. Sim. Entendeu? Então é a gente reunir essas informações e trabalhar em prol disso. É disso que, na verdade, a gente precisa. E a questão por exemplo, não é ser eco-chato realmente, mas ser mais contundente com relação e também ter... e falar com propriedade, saber o que está fazendo, com análise, né? Então, porque às vezes a gente pensa assim, demora uma licença ambiental, mas por que demora? Porque não tem indicadores exatamente para saber qual é o impacto que aquilo vai causar. Muito bem, então se a gente trabalha isso numa linha de poder público e iniciativa privada, até para pensar nas parcerias, eu sou muito a favor das PPPs, que são as parcerias público-privadas. Eu acho que essa é a forma da gente construir melhor uma cidade. Então, nós temos que pensar realmente muito bem planejando a cidade. Não é simplesmente invadindo uma área, devastando, mas é reconstruindo também. A gente tem visto isso muito em grandes cidades, inclusive. E a gente sabe que o poder público é lento e que burocrático e tal e tal. Então, de repente, até se houver aí um movimento da sociedade civil, até em termos de conhecimento, competência, sim, com certeza. Certo? E fazer esse movimento talvez de baixo para cima, talvez um negócio aconteça de uma maneira mais correta, mais sensata, mais correta e assim, e aplicável e que não prejudique todo mundo. Porque às vezes assim, tu podes até ter, sei lá, por exemplo, um prefeito com boa vontade para fazer as coisas acontecer, vai empacar. Emperra, exatamente. Vai empacar. E aí assim, também o trabalho do Ministério Público, ele tem que estar muito engajado aqui, muito coerente, muito transparente. Então, às vezes a gente leva 5 anos, 10 anos discutindo uma ação, se é possível fazer, se não é. Aí, ou obras que começam e são emperradas. Isso é jogar dinheiro fora? Sim. Isso é jogar dinheiro fora. E às vezes não se chama a pessoa que está envolvida lá, né? E aí talvez esse seja o momento de a gente unir, né, os interessados no negócio e provar por A mais B o que pode, o que não pode, para que as coisas aconteçam de uma maneira mais rápida, né? É verdade. Inclusive, assim, os próprios ODS, o ODS 17 que trata de parcerias, Rosane, se você for olhar quais são as metas, ele subdivide, por exemplo, numa parte de finanças, onde ele coloca, e essas são as palavras do nosso presidente lá da ONU, o Antônio Guterres, que ele diz assim, os países vivem de forma interdependente. Então, assim, ninguém vive sozinho.
A questão do financiamento, por exemplo, é propiciar aqui recursos para países em desenvolvimento, para que eles façam melhor, para que eles consigam levar para dentro dos seus países, dentro das suas regiões, investimentos que possibilitem o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com as pessoas, né, o cuidado realmente com a população de forma geral. Olha que bacana. Né, Fabiana? E o tempo urge. O tempo urge e a gente quer ficar com a Anne aqui, mas não dá, né? Porque o nosso tempo já estourou, né? Gente, mas aqui, ó, a Saskia Kopman falou o seguinte: eu sei como é difícil engajar o pessoal no tema voluntariado. Eu estou há 10 anos no Cefijo como voluntária e normalmente são sempre as mesmas pessoas que se envolvem. É um grupo pequeno que se compromete com constância. É isso mesmo, mas não desista, Saskia, porque é isso que importa. Se tiver um grupo pequeno, pelo menos tem esse grupo, né, gente? Pelo menos tem um pessoal engajado querendo fazer alguma coisa e daqui a pouco, divulgando, a gente vai conseguindo mais gente. A gente tem falado aqui também, né, Fábio, em voluntariado, em associativismo, até como uma maneira de a gente melhorar aí e aumentar a nossa rede de relacionamentos, né? A gente tem falado bastante nisso. Então, talvez tá aí uma baita oportunidade, porque assim, ó, não é pro governo, não é pro prefeito, não é pra A ou pra B, é pra nós, né? É pra minha família, pra tua família. Sim. É um processo de cidadania, na verdade. É aquela história, né? É o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos. Exatamente. Para de achar, né, que não, mas ele não faz nada e eu tenho que fazer. Não, eu tenho que fazer. Todos têm que fazer. Sim, se a gente ficar olhando para aquilo que o outro faz, exemplo, a gente... né? Com certeza. A Denise Pereira Vieira, só para encerrar. Bom dia, meninas. Beijos, Anne, amiga linda, sucesso sempre. Que delícia, né? Que delícia. Beijos para ti também. Saudades, menina. Tá vendo aqui? É muito bom estar aqui, viu? Porque a gente ganha... O pessoal manda beijo pra gente, a Denise é uma querida. É uma querida. Né? A gente manda beijo. Anne, olha, esse assunto é muito bacana, a gente gostaria de ficar conversando com você até, né? Mas assim, ó, quero te colocar aqui que sou parceira da ideia. Quando tiver, né, informações, mais movimentos, reuniões, me procura a Fábia, que traz pra gente isso. Eu vou lá me inscrever nesse negócio. Vamos. Certo? Eu quero fazer parte. Vou passar os dados todos depois, eu quero deixar um mundo melhor pra quem tá vindo aí. Que bom, Rosane. Certo? Né? Legal. Porque eu acredito muito que, mas é só o teu trabalho, não. É aquela história, é uma formiguinha, é o meu, mais o teu, mais o do outro. Cria um formigueiro, dá um monte de né? E a gente pode fazer. Eu acho que aquela máxima, né? A mudança que a gente quer no mundo tem que começar pela gente. Pela gente, é verdade. Olha só, Rosane, é só a gente pensar que, na verdade, a agenda, como eu disse, a Agenda 2030 não acaba em 30. Sim. Tem um comitê, o SESBS, que é o Comitê Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, já trabalha com a Agenda 2050. Opa! Tá? E a gente está falando aí, esse grupo tem em torno de 60 empresas que representam aí alguns bilhões de dólares em PIB, né? Praticamente é R$1 trilhão, porque eles representam quase 50% do PIB brasileiro, está nesse comitê. Então é repensar o mundo, né? E são empresas que atuam globalmente. E não deixa os outros pensar por você, vai lá ajudar a pensar, né? Exato, vai fazendo. Então são 5 P's na nossa agenda. Pessoas, que tem os 6 ODS, que é a dimensão social, planeta, que é a dimensão ambiental, que são mais 6 ODS, prosperidade, que é a dimensão econômica, com 3 ODS, e paz e parcerias, que são 2 ODS, mas extremamente importantes. Então, deixando aqui como recado, leiam, procurem. Se vocês colocarem lá no Google só ODS Brasil, vocês acharão informações em sites oficiais. O IPEA que traz os indicadores. Enfim, deem uma olhada. Procurem no Movimento ODS Santa Catarina. Vocês encontrarão lá a página, quem são os signatários no estado todo, onde nós temos comitê. Eu não sou de Joinville, eu sou de Garuva, como é que eu faço? Conversa com a gente, nós temos hoje de cidades aqui, empresas de São Francisco do Sul, de Jaraguá, que ainda não tem os seus comitês, trabalhando conosco, que daqui a pouco a gente abre um comitê também nessas cidades e as pessoas então vão se organizando. O importante é isso, é que as pessoas se sintam parte do negócio. É isso aí. Anne, querida, brigadão, porque o nosso tempo está estourado, a gente te agradece muito, muito, muito. E a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Obrigada.
Gente bonita, depois dessa baita entrevista, desse baita papo, é hora de mandar abraço e beijos. E eu quero mandar primeiramente pro pessoal lá da Clínica Beltrame, Odontologia, que deixa todo mundo lindo. Tá precisando tirar aquelas ruguinhas da sua testa? Gente, né? ela é fora de série. A Fernanda Beltrame é uma querida e faz um trabalho incrível. E assim, ó, não pensa você que é aquela fortuna porque cabe no teu Não, orçamento, cabe no teu isso bolso. mesmo. Tu pode ficar com a testa lisinha, amiga. Meu Deus do céu. Né, Fabiana? É verdade, adorei. A Fernanda é fora de série. Então- E aí o lema dela é menos é mais. Então vai porque tu vai gostar. É isso aí. Tá, e aí também temos aqui com a gente a Denise Pereira, uma querida, a Linda Cir, pessoal lá de São Chico, sempre ligadinho. Sasca, que A Sasca, que nós temos que né? trazer ela aqui para vir dar uma entrevista. Ela faz um trabalho maravilhoso. Sasca, Juari. né? O Juari Juliano, nosso parceiro da rádio. Tem muita gente boa por aqui. Galera que nos acompanha também pelo YouTube, pelas outras mídias aí. Ai, deixa eu mandar um abraço para a Coopercargo, que fez um trabalho super legal esse final de semana junto com o Shopping Miller. Ah, eu ia falar. Né? O caminhão do Papai Noel Isso. é da Coopercargo. Isso, eles foram fora de série. Eu acho que continua ainda, né? Isso, tem aí a semana inteira, né? Um abraço especial aí. Hoje, lançamento do Natal da Prefeitura também. Isso. E um abraço especial pro meu amigo Zanco, Ai, lá do Jackson, Boa isso mesmo, Vista. no Batuta. Certo? Lá no Batuta, que faz aquele kebab. Quem gosta aí de uma comida árabe, certo? Vai lá. Preciso ir lá. Vai lá que tá bom. Ok? É a hora da dica? Fica a dica? Agora no programa Gestão e Gente. Fica a dica. Olha lá, a base de toda a sustentabilidade é o desenvolvimento humano que deve contemplar um melhor relacionamento do homem com os semelhantes e a natureza. Tá vendo? Isso aí. Isso aí. E quem também está conosco todas as manhãs é o Centro Clínico Dona Helena, localizado na Rua Blumenau. Ele disponibiliza diversas especialidades médicas, oferecendo a você e a sua família consultas e exames em um só lugar. Praticidade e conforto que proporcionam um atendimento integral e ágil. E para maior segurança, o Centro Clínico Dona Helena conta com estacionamento próprio. Centro Clínico Dona Helena, sua vida em boas mãos. Abraço especial pro pessoal do Dona Isso, Helena. amanhã, né? Amanhã, Tadeu. gente, o Tadeu já deu show aqui, né? Isso, vai falando conversar pra com a gente de gestão de pessoas dentro de um hospital. E amanhã ele vem falar de um modelo de gestão. Isso aí. Certo? A Dona Helena está completando 105 anos de um trabalho fenomenal na nossa cidade. É verdade. Certo? E o Tadeu é o cara. É o diretor É da o cara, instituição, certo? vem conversar com a gente. Então vem aqui bater um papo com a gente. E você não vai perder, é claro. É claro. Gente, uma ótima segunda-feira para você, um excelente início de semana. Olha quanta informação. Dá uma olhada nos nossos podcasts e também no nosso YouTube, que tem tudo lá, viu? Hoje é dia de podcast novo. Isso aí. Tá bom? Beijo no coração. Até amanhã. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.